O choro do bebê ecoava pelo corredor frio do hospital, rasgando o silêncio da madrugada. Valentina estava ali parada, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto segurava o pequeno pacote de roupas que havia preparado para ele. Era hora de cumprir o acordo, hora de deixar o filho que não podia chamar de seu e desaparecer para sempre da vida daquele homem. O som dos passos firmes se aproximou. Eric Cavalcante estava ali, o homem que havia mudado sua vida nos últimos 9 meses. O homem cujo olhar frio havia se tornado tão familiar, tão diferente nos últimos dias. Ele segurava os documentos do acordo em uma mão e um envelope com o resto do dinheiro na outra. "Está na hora, Valentina", ele disse, mas sua voz saiu trêmula, quase irreconhecível. Ela assentiu, incapaz de falar, e quando estendeu o braço para pegar o dinheiro, suas mãos se tocaram. Um arrepio diferente passou entre eles. Não era como os encontros clínicos que haviam dividido nos primeiros meses. Era algo que nenhum dos dois havia planejado sentir. De repente, o bebê parou de chorar. Um silêncio pesado tomou conta do momento. Mas para entender como Valentina e Eric chegaram neste momento doloroso e inesperado, precisamos voltar 10 meses no tempo, quando a vida de ambos seguia rumos completamente separados, antes de um anúncio de jornal unir dois mundos que nunca deveriam se encontrar. Você já se perguntou como o destino pode usar as situações mais improváveis para nos mostrar o que realmente importa? Às vezes, o que começa como um simples acordo comercial pode se transformar na maior lição de amor de nossas vidas. E é exatamente isso que vamos descobrir juntos nesta história. Se você está aqui procurando uma história que vai mexer com o seu coração, você está no lugar certo. Deixe seu like para me ajudar a continuar trazendo essas narrativas emocionantes. Se inscreva no canal e não esqueça de comentar sua cidade e seu nome aqui embaixo. Vamos conhecer toda a nossa comunidade linda que acompanha essas histórias. Agora senta aí, pega um lenço e vamos embarcar nessa jornada juntos. O despertador tocou às 5 da manhã, como nos últimos 7 anos. Valentina Torres abriu os olhos na cama estreita da pensão, no quarto que dividia com outras 2 moças, e por um momento ficou ali deitada, observando a mancha de umidade no teto que parecia crescer a cada mês que passava. Aos 23 anos, ela ainda acordava às vezes esperando ver o rosto da mãe no espelho, mas a órfã que havia crescido em internatos e casas de acolhimento sabia que aquele sonho estava no passado, junto com tantos outros que havia guardado no fundo do coração. Levantou-se com cuidado para não acordar as colegas e vestiu o uniforme azul claro que usava no trabalho, um vestido simples que tinha visto dias melhores, mas que ela sempre mantinha limpo e passado, mesmo que significasse lavar na pia do banheiro compartilhado e secar na janela do quarto. A caminhada até a casa de repouso onde trabalhava levava exatos 35 minutos a pé, tempo que ela sempre usava para rezar algumas orações que havia aprendido com as freiras do orfanato, e para imaginar como seria sua vida se as coisas tivessem sido diferentes, se a mãe não tivesse partido quando ela tinha 15 anos, e se o pai, que nunca conheceu, tivesse existido além do nome que constava em sua certidão de nascimento. Chegou cedo, como de costume. Cumprimentou o porteiro com um sorriso genuíno e subiu pelas escadas até o 3º andar, onde ficavam os apartamentos dos residentes mais idosos, aqueles que precisavam de cuidados constantes e para quem Valentina havia se tornado muito mais que uma cuidadora ao longo dos 5 anos trabalhando ali. Dona Eduarda estava mais fraca naquela manhã, seus 91 anos pesando como uma tonelada nas costas curvadas, mas mesmo assim sorriu quando viu Valentina entrar no quarto. "Minha menina chegou", disse a senhora com a voz rouca que usava para receber sua cuidadora favorita, e algo no tom daquela voz fez Valentina perceber que aquele não seria um dia comum. Durante o banho, Dona Eduarda segurava a mão de Valentina com mais força que o habitual. Seus olhos azuis desbotados, fixos no rosto jovem da moça que havia cuidado dela com tanto carinho nos últimos 2 anos. "Você é uma alma boa, filha. Eu sempre soube disso desde o primeiro dia que você entrou aqui", falou a idosa, enquanto Valentina a ajudava a se vestir,
colocando o roupão de flanela que ela gostava de usar nas manhãs frias. O café da manhã passou em silêncio contemplativo, com Dona Eduarda comendo apenas algumas colheradas de mingau e observando Valentina com aquele olhar que parecia querer dizer algo importante. Foi durante a leitura da tarde, quando Valentina estava lendo um romance antigo que a senhora adorava ouvir pela 10ª vez, que Eduarda segurou sua mão e disse: "Eu não vou passar desta noite, minha filha, e tem uma coisa que preciso falar com você." Valentina sentiu as lágrimas formarem nos olhos, mas continuou segurando a mão frágil da idosa, que puxou uma gaveta da mesa de cabeceira com esforço e retirou um envelope selado. "Isso é para você. Prometa que só vai abrir quando eu partir. É a única coisa que posso deixar para mostrar o quanto você significou para mim nestes últimos anos." A noite caiu mais rápida naquele dia, e por volta das 10 horas, quando Valentina estava fazendo sua última ronda antes de passar o plantão para a cuidadora noturna, encontrou Dona Eduarda deitada em sua cama, com os olhos fechados e um sorriso sereno no rosto, como se tivesse finalmente encontrado a paz que procurava há tanto tempo. 2 dias depois, Valentina estava sentada em um banco de praça próximo à pensão, segurando o envelope que havia recebido de Dona Eduarda. O sol de fim de tarde iluminava as folhas que caíam das árvores, criando um jogo de sombras que dançava sobre suas mãos trêmulas, enquanto ela rompia o lacre. Dentro, além de uma carta escrita com a letra trêmula mas carinhosa da idosa, havia algo que fez seus olhos se encherem de lágrimas. 15.000 reais em notas e um recorte de jornal cuidadosamente dobrado. A carta dizia: "Minha querida Valentina, você foi a filha que eu nunca tive, a companhia nos meus últimos anos e a mão que segurou a minha quando eu mais precisava. Este dinheiro eu havia guardado para te dar um novo começo, e este anúncio, bem, talvez seja uma oportunidade que o destino está colocando em seu caminho. Seja feliz, minha menina. Com amor eterno, Eduarda." Com as mãos ainda tremendo de emoção, Valentina abriu o recorte de jornal e sentiu seu coração bater mais forte ao ler. "Procura-se, mulher jovem, saudável, para gravidez solidária, doadora de óvulos e gestante, substituta para casal sem filhos, remuneração generosa, casa própria e quantia equivalente a 5 anos de salário mínimo, confidencialidade garantida, requisitos, idade entre 20 e 30 anos, histórico médico limpo, sem dependentes diretos." Interessadas em encaminhar documentos médicos básicos e foto para... O endereço que seguia era de um escritório de advocacia no centro da cidade, em uma região que Valentina só conhecia de passagem em seus trajetos de ônibus. Ela releu o anúncio várias vezes, cada palavra ecoando em sua mente como um sino distante, e pela primeira vez em sua vida sentiu que talvez o destino estivesse realmente oferecendo uma porta de saída da vida que conhecia, mesmo que essa porta levasse a um caminho completamente desconhecido e assustador. A sala de reuniões no 50º andar do edifício Cavalcante tinha uma vista panorâmica de São Paulo, que custaria milhões apenas pelo direito de apreciar, mas Eric não levantou os olhos da mesa de mogno enquanto os 4 homens e 2 mulheres ao seu redor discutiam sua vida como se ele fosse apenas um investimento de longo prazo que precisava render mais. O primo Henrique, sentado à sua direita, falava com a familiaridade irritante de quem compartilhava o mesmo sangue desde criança. "Você não pode continuar adiando isso, Eric. Já faz 8 anos que Carolina se foi, e eu entendo a sua dor, mas a empresa precisa de estabilidade, a família precisa de continuidade, e você precisa de um herdeiro." As palavras ressoaram no silêncio que se seguiu, e Eric finalmente levantou os olhos, percorrendo os rostos ao redor da mesa com a expressão vazia que havia aperfeiçoado ao longo dos anos para esconder toda emoção que pudesse ser interpretada como fraqueza. A tia Margarete, sempre a mais direta da família, não perdeu tempo em continuar onde Henrique havia parado. "Nós todos sabemos da sua situação médica, querido, mas hoje em dia existem alternativas, métodos. Você não precisa mais viver como se fosse o fim do mundo."
Eric sentiu os músculos da mandíbula tensionaram involuntariamente ao ouvir a palavra situação, como se estéril fosse apenas um estado temporário que ele poderia superar com esforço suficiente, não uma realidade que carregava desde o acidente aos 20 anos, quando o carro que dirigia em alta velocidade numa noite de fúria juvenil havia batido contra uma árvore, matando não apenas seus sonhos de competir no automobilismo, mas também sua capacidade de ter filhos biológicos. Dr. Marcelo, o advogado da família presente na reunião, empurrou uma pasta grossa pela mesa até Eric e disse: "Reunimos algumas opções legais e éticas para você considerar. A adoção, claro, é sempre uma possibilidade, mas dado o patrimônio e a complexidade da herança familiar, talvez você queira explorar outras alternativas, como gestação substituta, que nos permite manter a linhagem genética através de doação de óvulos e..." As palavras se perderam em um zumbido distante, enquanto Eric abria a pasta e via fotos, contratos, termos e condições para algo que deveria ser o momento mais íntimo e pessoal da vida de uma pessoa, mas que ali estava sendo tratado como uma transação comercial. O primo Ricardo, o mais jovem do grupo aos 27 anos, que sempre havia invejado a posição de Eric na empresa e na família, não conseguiu esconder o sorriso ao falar. "Claro, se você decidir não fazer nada, a linha de sucessão eventualmente chegará até nós, mas tenho certeza que não é isso que você quer para o legado do seu pai." O silêncio pesado que se seguiu foi quebrado apenas pelo som dos papéis sendo virados, e Eric fechou a pasta com um movimento brusco que fez todos os presentes pularem levemente em suas cadeiras. 2 horas depois, Eric estava sozinho em sua cobertura, uma mansão nos céus com 4 suítes, piscina na varanda e um silêncio que parecia engolir até mesmo seus pensamentos. Ele havia dispensado os empregados mais cedo, incluindo Maria, a governanta que cuidava da casa havia 15 anos e que sempre insistia em deixar o jantar pronto, mesmo quando ele dizia que não estava com fome. Agora sentado na poltrona de couro onde costumava ler nos raros momentos de paz que encontrava, Eric segurava uma moldura antiga, olhando para a foto que havia tirado com Carolina em Santorini, durante a lua de mel que durou 3 semanas perfeitas antes de voltarem para a rotina de reuniões, cobranças e expectativas familiares. Ela estava rindo na foto, os cabelos loiros voando no vento mediterrâneo, completamente alheia ao fato de que apenas 2 anos depois, um câncer fulminante a levaria em questão de semanas, deixando Eric com um vazio que 4 anos de terapia e trabalho obsessivo não haviam conseguido preencher. "O que você faria no meu lugar, meu amor?" murmurou para a foto. Como fazia todas as noites antes de dormir, sabendo que nunca obteria uma resposta, mas incapaz de parar o ritual que se tornara sua única forma de manter alguma conexão com ela. A mansão ecoava seus passos quando ele se levantou e caminhou até o bar, servindo 2 doses generosas de uísque escocês, uma para ele, outra para deixar na mesinha de centro, como se Carolina pudesse aparecer a qualquer momento e reclamar que ele estava bebendo sozinho de novo. O telefone tocou, e a tela mostrava o nome Mãe, mas Eric deixou que fosse para a caixa postal, como fazia há meses sempre que ela ligava para repetir a mesma conversa sobre netos, continuidade da família e como ele estava desperdiçando sua vida em luto perpétuo. Ele sabia que ela tinha razão de certa forma, que Carolina não teria querido que ele vivesse assim, preso em memórias e recusando-se a seguir em frente, mas o conhecimento racional de algo raramente facilitava o processo emocional de realmente fazer esse seguir em frente. Foi então, virando o copo de uísque de um gole só, que ele viu a pasta que havia trazido da reunião pela manhã, esquecida sobre o balcão da cozinha. Aproximou-se e a abriu novamente, desta vez lendo com mais atenção os documentos, os termos e condições, as implicações legais e emocionais de cada opção. Um anúncio em particular chamou sua atenção, manuscrito por Marcelo nas margens com sua letra característica. Gestação substituta, com doação de óvulos, permite continuidade genética parcial, controle total do processo, anonimato garantido para ambas as partes. Eric leu o texto várias vezes,
pesando cada palavra como se ela tivesse o poder de moldar não apenas seu futuro, mas também a forma como ele escolheria honrar a memória de Carolina e o desejo dela de ter filhos que eles haviam compartilhado nos primeiros anos de casamento. O escritório de advocacia Borges e Associados ficava no 20º andar de um prédio comercial no centro da cidade, e Valentina já havia passado pela segurança 3 vezes porque não conseguia acreditar que realmente estava ali, segurando uma pasta com seus documentos médicos e tentando convencer o recepcionista de que tinha mesmo um agendamento para aquela tarde. A carta de recomendação que o médico da casa de repouso havia fornecido tremia em suas mãos suadas, e ela tentava respirar fundo para acalmar os nervos que a deixavam inquieta desde o momento em que havia ligado naquele número escondido no fundo do anúncio do jornal. Senhora Torres, Dr. Marcelo está esperando pela senhora na sala 17, disse a recepcionista com um sorriso profissional que não chegava aos olhos, e Valentina se levantou da cadeira extremamente confortável que havia ocupado pelos últimos 20 minutos, ajustando pela 10ª vez a saia bege que havia comprado especialmente para aquela ocasião, a única peça nova em seu guarda-roupa nos últimos 2 anos. O corredor parecia interminável, com suas paredes de vidro permitindo vislumbres de salas onde pessoas impecavelmente vestidas discutiam contratos e negócios que ela jamais imaginou que faria parte um dia. E quando finalmente chegou à porta com o número 17, sua mão hesitou sobre a maçaneta por longos segundos antes de encontrar coragem para girá-la. Dr. Marcelo Borges era um homem na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos meticulosamente penteados e óculos de armação dourada que perdia e encontrava constantemente enquanto folheava os papéis sobre sua mesa, um hábito que ele repetiu pelo menos 6 vezes durante os primeiros 15 minutos da conversa. Senhorita Torres, agradeço por ter vindo. Antes de começarmos, gostaria de deixar claro que este é um processo completamente legal e ético, aprovado pelo Conselho de Bioética e supervisionado pelos melhores profissionais da área, disse ele, gesticulando para que ela se sentasse na cadeira de couro marrom à frente da mesa, enquanto uma secretária entrava silenciosamente e colocava xícaras de café que Valentina não sabia se deveria tocar. Nosso cliente deseja permanecer anônimo neste momento, mas posso lhe garantir que é uma pessoa séria, com todos os recursos necessários para garantir não apenas o pagamento acordado, mas também todo o suporte médico e psicológico que você possa precisar durante este processo. As palavras fluíam como água, e Valentina tentava absorver cada detalhe enquanto olhava para os documentos que ele ia empurrando pela mesa, contratos com termos em latim que ela não compreendia, formulários médicos que pediam informações sobre sua família que ela não tinha, autorizações para exames que nunca havia feito em sua vida. Dr. Marcelo continuava explicando. O processo funcionaria da seguinte forma. Primeiro, você passaria por uma bateria completa de exames médicos e psicológicos para garantir que está apta para carregar uma criança. Depois, seria iniciado o tratamento de fertilização in vitro, onde seus óvulos seriam coletados e fertilizados com material genético do pai. Uma vez confirmada a gravidez, você receberia a primeira parte do pagamento e seria mudada para uma residência próxima à do cliente, onde teria todos os cuidados necessários durante os 9 meses. Ele fez uma pausa, ajustando os óculos mais uma vez e observando a reação dela. Após o nascimento, haveria um período de recuperação de 30 dias, durante o qual você ainda permaneceria na residência, e então seria feita a transferência final de custódia. A segunda parte do pagamento seria realizada imediatamente após. Valentina olhou para os números impressos no papel, valores que representavam mais dinheiro do que ela havia visto em toda a sua vida. 50 mil reais no início da gravidez, uma casa completamente mobiliada em seu nome após o parto, e mais 150 mil reais na entrega final da criança, além de todos os custos médicos cobertos. E depois? Ela perguntou, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Depois você estará livre para seguir com sua vida, senhora Torres.
O contrato incluirá uma cláusula de confidencialidade rigorosa. Você não poderá revelar a identidade do pai ou qualquer detalhe sobre o processo, e ele terá os mesmos compromissos com relação à sua identidade. Para todos os efeitos, a criança terá apenas um pai, e você terá garantido um futuro financeiro muito mais confortável do que o que tem atualmente. As palavras ecoavam na mente de Valentina, misturando-se com vozes do passado, com sonhos que havia guardado cuidadosamente em sua mente desde criança sobre ter sua própria família um dia. Posso ter um tempo para pensar? Ela perguntou, sentindo as lágrimas formarem nos olhos sem conseguir controlá-las. Dr. Marcelo assentiu compreensivamente e empurrou mais alguns papéis para ela. Claro, é uma decisão muito importante. Leve estes documentos para casa, leia com calma e me ligue quando estiver decidida. Mas gostaria de lembrá-la que temos outras candidatas sendo consideradas, então se este caminho interessar a você, seria melhor não demorar muito para nos dar uma resposta. Valentina saiu daquele escritório com as pernas bambas e a mente girando em espiral, segurando a pasta de documentos como se ela contivesse a resposta para todos os problemas que havia enfrentado em sua vida, sem saber ainda que, do outro lado da cidade, em uma cobertura luxuosa, Eric estava olhando pela janela e se perguntando se realmente queria trazer uma criança a um mundo onde o amor havia se tornado uma transação comercial e a família uma questão de sucessão hereditária. 15 dias depois de ter assinado o contrato, Valentina estava parada na frente de uma casa térrea, em um condomínio fechado na zona sul de São Paulo, segurando as chaves que um funcionário do escritório de advocacia havia entregue junto com um conjunto de instruções que preenchia 3 páginas digitadas. A casa tinha 2 quartos, uma cozinha que ela nunca havia sonhado ter e um jardim pequeno, mas bem cuidado, que dava para um muro alto, garantindo a privacidade que o contrato exigia. Dentro tudo era novo. Móveis ainda com plástico protetor, eletrodomésticos com manuais em várias línguas, roupas de cama com fios que ela nem sabia que existiam. E na geladeira, um cartão deixado pelo mesmo funcionário com o número de uma clínica médica e a data do primeiro exame agendado para 2 dias depois. "Este é o meu novo lar", murmurou para si mesma, andando pela casa vazia e tentando imaginar como seria viver ali sozinha, longe das paredes finas da pensão e das conversas das colegas de quarto, longe de tudo que conhecia. Na terceira gaveta da cômoda do quarto principal, encontrou um envelope com os primeiros 50 mil reais, exatamente como havia sido acordado, junto com um cartão de débito em seu nome e instruções de como fazer as compras mensais de supermercado sem exceder o orçamento estabelecido pelo contratante. Na clínica no dia seguinte, Dr. Guilherme Santos, um especialista em fertilidade, que parecia ter saído de uma revista médica com sua bata impecável e sorriso tranquilizador, explicou todo o processo com uma paciência que Valentina não esperava. "Primeiro vamos fazer uma coleta completa de sangue, depois ultrassons para mapear seus ciclos hormonais, e em seguida começaremos o protocolo de estimulação ovariana", disse ele, mostrando diagramas coloridos que ilustravam cada etapa como se fosse um manual de instrução para montar um móvel. "Durante as próximas 3 semanas, você precisará tomar medicamentos diários para sincronizar seus ciclos e aumentar a produção de óvulos. Os efeitos colaterais podem incluir inchaço, mudanças de humor e sensibilidade nas mamas, mas estaremos monitorando tudo de perto." Valentina assentiu, tentando absorver informações médicas que soavam como uma língua estrangeira, enquanto a enfermeira preparava as seringas para as primeiras coletas de sangue. "O pai estará presente em algum momento do processo?" ela perguntou, curiosidade vencendo o protocolo de não fazer perguntas pessoais que haviam enfatizado no escritório. Dr. Guilherme trocou um olhar discreto com a enfermeira antes de responder. "Não diretamente. Todo o material genético foi coletado e preparado em laboratório. O protocolo de confidencialidade que vocês assinaram significa que não devem se encontrar pessoalmente até, bem, talvez nunca, dependendo do que cada parte decidir após o nascimento."
A primeira semana foi uma montanha-russa de emoções e reações físicas que Valentina não estava preparada para enfrentar. Os medicamentos a deixavam irritada em momentos aleatórios, rindo descontroladamente durante filmes tristes e chorando ao ver comerciais de margarina na televisão. Ela ligava para a clínica todos os dias, relatando cada sintoma para a enfermeira de plantão, que anotava tudo em registros que presumivelmente eram compartilhados com alguém do outro lado dessa estranha transação. Foi na segunda semana que recebeu a primeira correspondência diferente, deslizado por baixo da porta. Um envelope sem remetente, contendo apenas uma folha com um número de telefone e a instrução: este número está disponível 24 horas por dia para qualquer emergência ou necessidade que a senhora possa ter. Por favor, não hesite em utilizá-lo. O número não tinha nome, nem indicação de quem estava do outro lado, mas havia algo de reconfortante em saber que não estava completamente sozinha nesse processo estranho e clínico. Na terceira semana, quando os efeitos dos medicamentos atingiram o pico e Valentina se sentia como se seu corpo tivesse sido invadido por uma força alienígena que controlava seus sentimentos. Ela estava sentada no sofá, assistindo a um documentário sobre pinguins, quando o telefone tocou. Boa tarde. Aqui é Miguel, assistente pessoal do contratante, disse uma voz masculina educada do outro lado da linha. Como a senhora tem se sentido com os medicamentos? Os médicos relataram alguns efeitos colaterais mais intensos que o esperado. Valentina hesitou, segurando o telefone com força. Eu tenho me sentido muito instável emocionalmente. Às vezes sinto que não sou eu mesma. Houve uma pausa antes de Miguel continuar. Compreendo perfeitamente. O contratante gostaria de saber se há algo específico que possa ser feito para tornar este período mais confortável para a senhora. Talvez mudanças na alimentação, atividades específicas ou mesmo ajuda psicológica adicional. Eu só, às vezes, me sinto muito sozinha aqui, Valentina confessou, surpresa com sua própria honestidade. Não posso falar sobre isso com ninguém que conheço e passar todos os dias apenas esperando que meu corpo coopere com tratamentos que nem sempre entendo. É mais difícil do que imaginei. Miguel permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder. O contratante entende completamente. Com sua permissão, gostaria de enviar alguns livros para sua biblioteca particular e talvez agendar algumas consultas com uma psicóloga especializada em processos de maternidade substituta. Qualquer coisa que possa tornar esta jornada mais suportável. Quando Valentina desligou o telefone, sentiu pela primeira vez desde que havia assinado o contrato que talvez não fosse apenas um ventre alugado para um estranho rico, mas uma pessoa real, passando por uma experiência extraordinária que alguém do outro lado tentava compreender e respeitar, mesmo que através do filtro de assistentes e profissionais médicos, mesmo que ainda não soubesse que Eric passava noites sem dormir, se perguntando se havia tornado a vida dela mais difícil ao escolher esse caminho para ter um filho, e que a cada relatório médico que recebia, sua consciência pesava um pouco mais com a realidade do que estava pedindo a uma jovem que ele nunca havia visto, mas por quem já sentia uma estranha responsabilidade. No final da quarta semana do tratamento, Valentina acordou com uma febre que fez suas mãos tremerem ao segurar o termômetro marcando 38,5 graus. O Dr. Guilherme havia dito para ligar imediatamente se tivesse qualquer febre acima de 38 graus. Mas quando ela apertou o número do centro médico, ouviu apenas uma mensagem automática informando que eles estariam fechados para a manutenção de sistemas até o próximo dia útil. Com as pernas bambas, ela se levantou da cama e tentou caminhar até a cozinha para fazer um chá, mas uma tontura súbita a fez apoiar-se na parede, deslizando lentamente até ficar sentada no chão frio. Foi então que se lembrou do número de emergência que havia recebido semanas atrás, guardado na gaveta da mesa de cabeceira, junto com remédios e instruções médicas que agora pareciam um borrão à sua frente. Com dedos trêmulos, discou o número e esperou, tentando formular as palavras que explicariam sua situação sem parecer alarmista demais. Alô?
Uma voz masculina atendeu depois do terceiro toque. Não era Miguel dessa vez, mas alguém com um timbre mais profundo e uma urgência que não havia ouvido nas conversas anteriores. É Valentina, ela conseguiu dizer, sua voz saindo rouca. Estou com muita febre e não consigo contatar o doutor e me sinto muito tonta. Onde você está agora? A pergunta veio rápida, sem preâmbulos ou apresentações formais. No chão do meu quarto. Tentei ir até a cozinha, mas... Não se mova. Estou enviando minha equipe médica particular. Eles estarão aí em 15 minutos. A voz interrompeu com decisão. E Valentina, deixe a porta da frente destrancada. Eles têm permissão para entrar. Antes que ela pudesse responder, a ligação foi encerrada, deixando-a segurando o telefone contra o peito enquanto fechava os olhos, tentando controlar a sensação de que o mundo girava em sua volta. 15 minutos depois, como prometido, ela ouviu vozes do lado de fora e passos firmes entrando na casa. Uma mulher uniformizada se ajoelhou ao seu lado, verificando sua temperatura e pressão arterial, enquanto um homem preparava uma maca portátil na porta do quarto. Vamos levá-la para casa, onde temos toda a estrutura para tratá-la adequadamente, disse a mulher com um sotaque levemente sulista. O contratante insistiu que você fosse trazida para lá, pelo menos até a febre baixar. Valentina tentou protestar, lembrar das cláusulas do contrato sobre não se encontrarem, mas as palavras se perderam na névoa da febre. Eles a carregaram gentilmente até uma ambulância particular estacionada na frente de casa, e durante os 20 minutos de trajeto, ela alternava entre consciência e um estado semicoerente, onde sonhava com a voz profunda do telefone, tentando colocar um rosto no homem que havia decidido quebrando o protocolo para cuidar dela. A casa onde a levaram era diferente de qualquer coisa que ela havia imaginado. Alta tecnologia misturada com conforto, móveis que pareciam ter custado mais que um apartamento inteiro, mas com detalhes pessoais que a humanizavam. Livros empilhados em mesas, fotos emolduradas que ela não conseguiu focar claramente. Um perfume sutil de lavanda vindo de plantas que cresciam próximo às janelas panorâmicas. Eles a instalaram em um quarto de hóspedes, com uma cama que parecia flutuar e ar-condicionado perfeitamente calibrado, deixando uma enfermeira particular de plantão e um médico que examinou imediatamente todos os seus sinais vitais. Muito provavelmente uma reação mais intensa ao protocolo hormonal, combinada com uma pequena infecção viral, diagnosticou o médico após vários exames. Nada sério, mas precisamos monitorá-la de perto nas próximas 48 horas. Valentina dormiu profundamente pela primeira vez em semanas, acordando na madrugada com a febre já significativamente mais baixa e uma sede terrível. Quando se levantou para procurar água, a enfermeira havia saído momentaneamente da cadeira onde fazia vigília, e Valentina caminhou pelos corredores escuros, guiando-se pelas luzes suaves do chão, até encontrar a cozinha, onde uma garrafa de água estava sendo preparada por alguém que ela não conseguiu ver claramente na penumbra. Você deveria estar descansando. A voz profunda que reconheceu do telefone ecoou na cozinha. Valentina congelou, segurando a moldura da porta para manter o equilíbrio. Eu estava com sede. Não queria acordar a enfermeira. Ele se virou lentamente, e mesmo na luz fraca, ela podia ver que era mais alto do que imaginava. Ombros largos sob uma camisa polo azul escura, cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas que indicavam uma idade próxima aos 40 anos. Seus olhos, quando finalmente encontraram os dela, tinham uma cor impossível de determinar na escuridão. Mas havia algo neles que fez o coração dela acelerar de uma forma completamente diferente da febre. Como você está se sentindo? Eric perguntou, sua voz mais suave agora, estendendo o copo de água que havia preparado. Melhor. A febre quase passou, ela respondeu, percebendo que estava parada ali apenas com a camisola do hospital que haviam colocado nela, sentindo-se vulnerável de uma forma que não tinha a ver com sua condição médica. Obrigada por trazer para cá. Sei que não devíamos. O contrato pode esperar quando se trata de saúde. Ele interrompeu, aproximando-se para entregar o copo. Quando seus dedos se tocaram brevemente na troca,
Ambos sentiram algo completamente imprevisto pelo protocolo legal ou pelos tratamentos clínicos que haviam compartilhado até agora. Eu deveria voltar para o quarto, Valentina murmurou, mas não se moveu imediatamente. Deveria, Eric concordou, mas também permaneceu parado, observando o rosto que havia imaginado tantas vezes nos últimos dias, preocupado com relatórios médicos e ligações de emergência, sem esperar que a realidade de tê-la ali, vulnerável e real, o afetaria de uma forma que nenhum contrato havia preparado. Quando finalmente ela se virou para voltar, Valentina parou na porta e olhou por cima do ombro. Eu nem sei seu nome. Eric, ele disse simplesmente. E pela primeira vez desde que Carolina havia partido, seu nome saído de lábios femininos soou como algo que poderia nascer de novo, algo que poderia carregar possibilidades além da dor do passado e das obrigações do presente. A confirmação da gravidez veio numa manhã de outubro, quando Valentina estava sentada no sofá da casa de Eric, uma xícara de chá entre as mãos e um livro de paisagens da Europa aberto no colo. Não havia planejado ficar mais tempo depois da febre, mas Eric havia insistido que permanecesse até ter certeza de que estava completamente recuperada. E de alguma forma, alguns dias havia se transformado em 3 semanas, que fluíram com uma naturalidade que ambos tentavam não questionar. Dr. Guilherme apareceu na sala principal com um sorriso que ela reconheceu imediatamente, carregando os resultados do exame de sangue que havia feito na manhã anterior. Positivo. Os níveis de hormônio indicam que a implantação foi bem-sucedida, anunciou ele. E Valentina sentiu o mundo inclinar levemente, não de tontura como nas semanas anteriores, mas de uma realidade que finalmente se concretizava de forma definitiva. Eric estava de pé próximo à janela, observando a cidade lá embaixo durante uma teleconferência de trabalho, mas quando ouviu as palavras do médico, desligou o telefone sem sequer se despedir. Tem certeza? Perguntou, aproximando-se deles com passos cuidadosos. Quantas semanas? Dr. Guilherme consultou seus papéis, ajustando os óculos antes de responder. Aproximadamente 4 semanas de gestação. Os níveis estão excelentes. O protocolo funcionou melhor do que esperávamos. Por um momento, o silêncio pairou sobre a sala. Um silêncio carregado de significados que nenhum dos 3 sabia como abordar. Valentina estava grávida. O filho de Eric estava crescendo dentro dela. O contrato que os havia unido estava cumprindo sua função principal. Mas algo nas últimas semanas havia mudado o tom de toda essa transação, transformando-a em algo que nenhum documento legal sabia como definir. Parabéns, ela disse finalmente, olhando para Eric com um sorriso hesitante. Você vai ser pai. Parabéns para você também, ele respondeu, sua voz levemente rouca. É você quem vai passar pelos próximos meses carregando... Ele parou, percebendo que não tinha a palavra certa para definir a criança. Seu filho, ela completou suavemente. É seu filho que eu vou carregar. Nos dias que seguiram, a dinâmica entre eles mudou de forma sutil, mas definitiva. Eric começou a aparecer em casa mais cedo, sempre com desculpas sobre verificar se ela precisava de algo ou se os relatórios médicos haviam chegado. Mas Valentina notava como seus olhos se demoravam em detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como ela segurava o abdômen ainda plano, as vitaminas alinhadas na mesa de jantar, a nova seleção de livros sobre gravidez que apareceram magicamente na estante da sala. Você precisa considerar mudar para uma das suítes do andar de cima, Eric sugeriu uma tarde, enquanto eles jantavam juntos pela 4ª vez naquela semana. Tem mais espaço, melhor vista, e seria mais prático quando você precisar do meu assistente pessoal durante a gravidez. Valentina mastigou lentamente a massa, que ele havia encomendado de seu restaurante italiano favorito, percebendo que não sabia quando exatamente jantar juntos havia se tornado uma rotina, nem quando ela havia começado a esperar pelo som das chaves dele na porta todas as noites. Não quero virar prisioneira da sua boa vontade, respondeu ela, tentando manter o tom leve. O contrato especifica claramente que devo manter minha independência. Esqueça o contrato por um segundo,
ele disse, pousando o garfo e olhando diretamente para seus olhos pela primeira vez naquela semana. Você está carregando uma criança que é metade sua, mesmo que os papéis digam o contrário. Não quero que passe por isso sozinha, só porque um pedaço de papel diz que deveríamos manter distância. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva começando a cair do lado de fora, pingos que rapidamente se transformaram em uma tempestade completa. Valentina olhou para a janela, depois de volta para Eric, vendo pela primeira vez a vulnerabilidade em seus olhos, a forma como suas mãos seguravam a taça de vinho com força desnecessária. Por que você escolheu fazer isso dessa forma? Ela perguntou. Anônimo, distante, com contratos e cláusulas e... Por que não tentou adoção ou outra coisa? Eric respirou fundo, girando o vinho na taça antes de responder. Porque pensava que seria mais fácil controlar algo que eu sempre tive medo de perder. Minha esposa... Quando ela morreu, algo em mim decidiu que nunca mais queria dar dor ou receber amor com tanta intensidade. Pensava que um contrato tornaria o processo limpo, profissional, sem riscos emocionais. E agora? Valentina perguntou, sua voz quase um sussurro. Agora eu percebo que não existe forma limpa de trazer uma vida ao mundo. E você? Ele hesitou, olhando para os olhos dela. Você não é apenas uma pessoa que está cumprindo um contrato. É a mulher que está carregando meu filho, que ri quando lê livros de comédia, que chora vendo documentários sobre animais, que canta baixinho no chuveiro pensando que ninguém ouve. Valentina sentiu o calor subir pelo pescoço, percebendo que durante essas 3 semanas haviam construído uma intimidade que nenhum dos dois havia buscado consciously. As paredes não são tão grossas quanto você pensa, Eric explicou, um meio sorriso aparecendo em seu rosto pela primeira vez, desde que ela o conhecera. E você tem uma voz bonita. O resto do jantar passou com uma leveza diferente, como se finalmente pudessem respirar em um espaço que haviam criado, não mais limitados pela formalidade do contrato ou pelos receios de se conhecerem além dos papéis que deveriam representar. Naquela noite, quando Valentina subiu para o quarto de hóspedes onde havia ficado temporariamente, encontrou suas coisas já transferidas para uma das suítes do andar superior, com vista para o jardim iluminado e proximidade com o quarto principal que Eric evitava mencionar, mas que agora parecia significativo de uma forma nova. E pela primeira vez desde que assinara aquele contrato, ela adormeceu sem se preocupar com limites ou fronteiras, apenas com a sensação nova de que talvez não estivesse mais sozinha nessa jornada estranha que havia se tornado sua vida. O outono deu lugar ao inverno, e Valentina agora estava com 7 meses e meio de gestação, sua barriga grande o suficiente para que ela tivesse que ajustar a forma como se sentava na poltrona da sala, onde passou a passar a maior parte de seus dias. A casa de Eric havia se transformado com a presença dela. Revistas de bebês empilhadas nas mesas de centro, vitaminas pré-natais ao lado da máquina de café, almofadas extras espalhadas pelo sofá para que ela encontrasse a posição mais confortável possível. Eric havia se tornado uma versão de si mesmo que não reconhecia, chegando em casa com relatórios de trabalho em uma mão e sorvete de menta com chocolate na outra, alegando que o assistente havia comentado que grávidas tinham desejos específicos, mesmo que Valentina nunca tivesse mencionado gostar desse sabor. Na verdade, ela havia desenvolvido um gosto por laranjas descascadas com cuidado durante os filmes que assistiam juntos à noite, e ele sempre garantia que houvesse uma tigela fresca ao lado deles no sofá. Precisamos conversar sobre os detalhes. Dr. Marcelo apareceu numa tarde chuvosa, carregando 2 pastas volumosas e a expressão séria que ele reservava para assuntos que envolviam decisões importantes. Ele se sentou na mesa de jantar, gesticulando para que Eric e Valentina se juntassem a ele. O parto está previsto para as próximas 5 semanas e precisamos finalizar os procedimentos pós-natal, documentação e o protocolo de transferência de custódia que está previsto no contrato original. Valentina sentiu uma contração. Não Braxton Hicks, que estava acostumada, mas algo que apertou seu peito de forma diferente.
Eu achei que ainda tínhamos mais tempo para discutir isso, ela murmurou, olhando para Eric, que estava sentado mais rígido que o normal. Bem, legalmente sim, mas é melhor tudo estar preparado, Dr. Marcelo continuou, abrindo as pastas e revelando formulários, certidões em branco e várias vias de contratos. A clínica já está preparada para receber o bebê assim que ele nascer, e há uma nova ala que foi especialmente equipada para sua recuperação, senhorita Valentina. Após os 30 dias de recuperação estipulados, você receberá a segunda parcela do pagamento e a transferência da casa menor que foi discutida inicialmente. Cada palavra era uma pedra atirada em um lago calmo, criando ondas que se propagavam em círculos cada vez maiores. Eric mexeu nos papéis, folheando sem realmente ler, enquanto Valentina segurava a barriga inconscientemente, sentindo o bebê se mover como se estivesse reagindo à tensão na sala. E após os 30 dias? Eric perguntou, sua voz com um tom que Valentina havia aprendido a reconhecer como controlado demais para ser natural. Após os 30 dias, ambas as partes seguem com suas vidas conforme estipulado. Senhorita Valentina será completamente independente, e o senhor terá a guarda total da criança. A cláusula de confidencialidade permanece em vigor indefinidamente, claro. A sala ficou em silêncio por longos minutos. Valentina olhou para suas mãos, onde nos últimos meses havia se acostumado a usar um anel simples de prata que Eric havia comprado após ela desenvolver alergia ao metal barato do seu antigo anel, dizendo apenas que grávidas precisam ter dedos que não inchem com joias irritantes. Era um gesto pequeno, mas naquele momento parecia carregar um peso imenso. Há alguma flexibilidade nos termos originais? Eric perguntou, finalmente olhando para Dr. Marcelo. Em relação a quê, especificamente? Em relação a visitas, possibilidade de a criança conhecer sua mãe biológica no futuro, fotos, atualizações sobre desenvolvimento. Dr. Marcelo ajustou os óculos, um gesto que Valentina havia aprendido a associar com notícias complicadas. Tecnicamente, tudo é possível através de acordos posteriores. Não é incomum estabelecer novos termos após o nascimento, quando todas as partes têm uma compreensão mais clara de suas necessidades e desejos. As palavras pairaram no ar por algum tempo antes que Valentina quebrasse o silêncio. E se eu não conseguir? Ambos os homens olharam para ela. Não conseguir o quê? Eric perguntou suavemente. Entregar ele, ela disse, sua voz quebrando ligeiramente. E se quando ele nascer e eu tiver que colocá-lo nos seus braços e partir? E se eu não conseguir fazer isso? Eric se levantou imediatamente, caminhando até onde ela estava e ajoelhando-se ao lado da cadeira, algo que Dr. Marcelo tentou fingir que não estava observando. Valentina, ele disse, pegando sua mão com cuidado. Se você não conseguir, nós encontraremos uma solução. Não há nada neste mundo que não possa ser renegociado, reformulado ou reinventado quando se trata do bem-estar de uma criança e das duas pessoas que vão ser responsáveis por ele. Dr. Marcelo pigarreou suavemente. É claro que existem precedentes para mudanças nos acordos originais. Muitas famílias modernas têm estruturas não tradicionais. O importante é que o que for decidido deve ser melhor para todos os envolvidos, especialmente para a criança. Naquela noite, depois que Dr. Marcelo partiu deixando os papéis sobre a mesa, como lembretes concretos de decisões que se aproximavam, Valentina estava sentada no quarto que havia se tornado seu, olhando para as 2 malas que havia preparado meses atrás, quando ainda pensava naquilo como uma transação simples. Uma mala estava cheia de roupas para o hospital, camisolas para amamentar, que ela havia comprado automaticamente antes de se lembrar de que não deveria planejar amamentar. A outra estava cheia de roupas para começar sua nova vida depois do parto. Peças neutras que não revelassem nada sobre os meses extraordinários que havia vivido. Eric bateu suavemente na porta antes de entrar, carregando um termômetro e a xícara de chá de camomila, que havia se tornado o ritual da noite entre eles. Como você está se sentindo? Fisicamente ou emocionalmente? Ela perguntou, aceitando o chá
e observando como ele automaticamente ajustava a almofada atrás de suas costas sem que ela pedisse. Ambos. Valentina olhou para a barriga, onde, àquela hora, o bebê costumava ficar mais ativo. Fisicamente, ele está dançando forró aqui dentro. Emocionalmente. Ela hesitou, observando Eric se acomodar numa cadeira que ele havia movido para seu quarto na 3ª semana de sua estadia. Sabe quando você está subindo numa montanha-russa lenta e vai se aproximando do topo, e você sabe que a descida está chegando, mas não tem certeza se vai gritar de medo ou de prazer? Sim, ele respondeu, sua voz baixa. É assim que me sinto há 5 meses. Eles compartilharam um sorriso, um daqueles momentos raros onde a complexidade da situação parecia suspensa no ar como partículas de poeira nas últimas luzes do pôr do sol que entravam pela janela. E enquanto Valentina bebia seu chá e Eric ajustava os formulários que haviam ficado esquecidos sobre a mesa de centro, ambos sabiam que as próximas semanas trariam decisões que mudariam tudo, ou talvez apenas fariam oficial o que seus corações já haviam decidido em silêncio. As contrações começaram numa madrugada de dezembro, quando São Paulo estava coberta por uma névoa densa que transformava as luzes da cidade em halos dourados e distantes. Valentina acordou às 3 da madrugada com uma dor que começou como cólicas menstruais intensas e rapidamente escalou para algo que roubou seu fôlego completamente. Eric, ela chamou, sua voz saindo mais alta que pretendia. Em segundos, ouviu passos apressados no corredor e a porta se abriu, revelando Eric com cabelos despenteados e camisa amarrotada, os olhos ainda sonolentos que ficaram alertas imediatamente ao ver sua expressão. É agora? Ele perguntou, mas já sabia a resposta. Cronometra as contrações, Valentina conseguiu dizer entre respirações ofegantes, segurando seu braço quando outra onda de dor a atingiu. 5 minutos de intervalo. É muito rápido para um primeiro filho. Eric ligou para a equipe médica particular enquanto ajudava Valentina a se vestir, guiando-a para a ambulância que chegou exatos 12 minutos depois. Durante o trajeto até a clínica, ele segurou sua mão enquanto o Dr. Guilherme verificava os sinais vitais e confirmava o que ambos já sabiam. Aquele bebê estava com pressa de chegar. Está tudo bem. Eric murmurava em seu ouvido toda vez que uma contração a fazia apertar sua mão até que os nós dos dedos ficassem brancos. Respira comigo. Para dentro, para fora. Igual aquelas aulas que fizemos. Na sala de parto, Eric, vestido com roupas cirúrgicas, estava posicionado ao lado da cabeça de Valentina, sussurrando encorajamento enquanto ela empurrava com força que não sabia que possuía. Você está indo tão bem, ele dizia, cabelos grudados na testa dela, com suor que ele limpava com um pano úmido. Mais uma vez, amor, força. A palavra amor saiu sem ele pensar, e mesmo no meio das contrações, ambos sentiram o peso dela pairando no ar esterilizado da sala. Aí vem a cabeça, Dr. Guilherme anunciou e de repente tudo se acelerou. Com 2 empurrões finais que arrancaram gritos de Valentina, que ecoaram pelas paredes azulejadas, um chorinho agudo preencheu a sala, e de repente ele estava ali, úmido, vermelho, perfeito. Eric olhou para baixo e viu o bebê nos braços do doutor. Todas as palavras que havia ensaiado durante meses desaparecendo com a visão daquele rostinho franzido, os punhos minúsculos se abrindo e fechando, a realidade concreta de que aquele ser humano havia existido dentro de Valentina por meses e agora estava ali respirando, chorando, vivo. É um menino linda, Dr. Guilherme disse, mas Eric mal ouviu. Quando o doutor aproximou o bebê recém-nascido, Eric alcançou os braços automaticamente, e no momento em que o pequeno corpo quente foi colocado em suas mãos trêmulas, algo fundamental mudou dentro de seu peito, como se um dique interno tivesse rompido e liberado uma torrente de emoções que havia represado por anos. Lágrimas escorreram pelo seu rosto sem que pudesse controlá-las. E quando olhou para Valentina, viu que ela estava chorando também, os olhos ainda brilhando com o esforço do parto, mas focados inteiramente nele, segurando o seu.
Não, o filho deles. Oi, meu pequeno. Eric sussurrou, sua voz quebrando. Papai está aqui. E sua mãe também está aqui. Ele não havia planejado dizer sua mãe, mas as palavras saíram naturalmente, como se seu coração soubesse algo que sua cabeça ainda estava tentando processar. Os olhos de Valentina se encheram de lágrimas novamente ao ouvir isso, e ela estendeu os braços automaticamente. Posso segurá-lo? Eric aproximou-se dela, colocando o bebê no peito de Valentina com cuidado reverente. Ele é lindo, ela murmurou, tocando o rosto minúsculo com dedos trêmulos. Olha ele, Eric. Olha o que fizemos. A palavra nós dela ecoou pela sala, e Eric se sentou na beira da cama do hospital, envolvendo os dois com um abraço protetor. Gabriel, ele disse de repente, vamos chamá-lo de Gabriel. Significa mensageiro de Deus. Valentina olhou para ele por cima da cabeça do bebê. Gabriel Cavalcante Torres. Ela adicionou sem pensar, combinando os sobrenomes de ambos numa fusão que fez sentido naquele momento de pura emoção. Está certo para você? Eric assentiu, incapaz de falar ao redor do nó em sua garganta. Eles ficaram assim por longos minutos. Eric, Valentina e Gabriel, formando uma unidade que nenhum contrato havia previsto, mas que parecia inevitável agora que aconteceu. Os próximos dias passaram numa névoa de alimentações a cada 2 horas, trocas de fraldas compartilhadas e momentos silenciosos no canto do hospital, onde ambos observavam Gabriel dormir. Eric havia mandado todos os documentos de alta médica diretamente para casa, alegando que queria que a transição fosse o mais suave possível. Não mencionou que não conseguia imaginar separar Valentina de Gabriel naquele momento, ou que a ideia de cumprir o contrato, conforme originalmente planejado agora, parecia tão errada quanto tentar forçar uma peça de quebra-cabeça num lugar que claramente não era dela. Na terceira noite no hospital, quando Gabriel estava dormindo entre eles na cama, algo que a enfermeira havia protestado, mas que Eric havia permitido com uma autoridade que, surpresas até ele mesmo, Valentina quebrou o silêncio que tinha pairado desde a conversa com Dr. Guilherme semanas antes. Eu não consigo, Eric, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Eu tentei imaginar saindo daqui sem ele, começando uma nova vida em uma casa que você comprou como se esses 9 meses fossem apenas um trabalho que terminei. Mas, quando olho para Gabriel... Eu sei. Eric interrompeu suavemente, passando um dedo pelas bochechas de Gabriel enquanto ele dormia. Eu sei porque eu também não consigo. Quando o segurei pela primeira vez, percebi que não há casa grande o suficiente para preencher o vazio que vocês dois deixariam. Eles olharam um para o outro por cima do bebê, e no silêncio da noite, com apenas o som suave da respiração de Gabriel e os bips distantes de equipamentos médicos, uma decisão tomou forma entre eles. Não precisava ser dita em voz alta naquele momento. Havia cartas a reescrever, contratos a revisar, vidas para reestruturar. Mas enquanto observavam Gabriel dormir placidamente entre eles, Elizabeth e Eric souberam sem sombra de dúvida que qualquer que fosse o futuro, ele seria construído juntos, não como uma obrigação contratual ou um arranjo comercial, mas como uma família que havia nascido de circunstâncias extraordinárias e se consolidado contra amor que nenhum deles havia buscado, mas que ambos haviam encontrado no processo de criar uma vida. Segmento 9. Luta interna e descoberta de sentimentos. 1. Sem palavras. A primeira semana em casa com Gabriel foi uma dança delicada entre a nova realidade que haviam construído e os papéis que tecnicamente ainda deveriam desempenhar. Valentina havia se mudado para a suíte principal por insistência de Eric, que alegou que era mais prático durante as mamadas noturnas. Embora nenhum dos dois conseguisse esconder que a proximidade tinha mais a ver com o desejo de não separar a família que haviam se tornado do que com praticidade. Gabriel dormia no berço ao lado da cama, mas frequentemente terminava entre eles durante a madrugada, quando Valentina o trazia para amamentar,
e Eric automaticamente ajustava os travesseiros para criar um ninho seguro para os três. Os documentos chegaram. Miguel, o assistente de Eric, anunciou numa tarde quando Valentina estava tentando fazer Gabriel dormir para seu cochilo das 4. Ele entregou uma pasta volumosa para Eric, que estava trabalhando no laptop com Gabriel dormindo em seu colo, um arranjo que havia se tornado comum nas últimas semanas. Dr. Marcelo precisa de suas assinaturas até amanhã para que tudo seja processado conforme planejado. Valentina sentiu seu estômago se apertar ao ouvir as palavras, mesmo sabendo que aqueles documentos chegaram eventualmente. Eric olhou para a pasta, depois para Gabriel, depois para ela. Obrigado, Miguel. Eu reviso e assino depois. Miguel assentiu e saiu, mas a pasta ficou ali em cima da mesa de centro, impossível de ser ignorada, como uma bomba-relógio contando para uma explosão que nenhum deles queria ver acontecer. Naquela noite, durante o banho de Gabriel, Valentina observou Eric com o filho nos braços, vendo como havia se tornado um pai natural nos últimos dias, conversando com Gabriel em sussurros, cantando músicas que inventava sobre bebês que comem muito e dormem pouco, beijando a testa dele com uma ternura que fazia o coração dela acelerar. Você é um pai maravilhoso, ela disse sem pensar, passando o shampoo no cabelo fino de Gabriel. Eric a olhou com uma expressão que não conseguiu interpretar. Você é uma mãe maravilhosa, ele respondeu, e pela primeira vez a palavra mãe saiu de seus lábios sem hesitação. Eu não quero que isso acabe, Valentina. As palavras saíram numa confissão rápida, como se ele estivesse arrancando um band-aid. Valentina parou de massagear o couro cabeludo de Gabriel e olhou diretamente para Eric. O que exatamente você não quer que acabe? Isso. Ele gesticulou vagamente ao redor do banheiro, mas ambos sabiam que ele se referia a muito mais. Nós três. Você cantando no chuveiro de manhã? Gabriel gritando durante as trocas de fralda. Você me perguntando se lanchinhos de madrugada contam como jantar. Eu trazendo café quando você está cansada demais para ir até a cozinha. Eu não quero que você pegue suas malas e desapareça da nossa vida, como se esses meses fossem apenas um contrato que expiramos. Valentina sentiu lágrimas formando em seus olhos, mas continuou lavando Gabriel, tentando manter a voz firme. É o que você quer, Eric, porque não podemos continuar vivendo numa zona cinzenta, onde eu sou algo entre babá, hóspede e não sei o quê. Eu quero que você fique, ele disse simplesmente. Não como uma funcionária, não por causa de um contrato, não porque você deve ou porque Gabriel precisa de uma mãe biológica por perto. Eu quero que você fique porque... Ele hesitou, pegando Gabriel envolto na toalha e segurando-o contra o peito. Porque quando você apareceu na minha vida, você não trouxe apenas Gabriel. Você trouxe risos pelo corredor, plantas na varanda, música no silêncio, conversas sobre livros e filmes e sonhos que eu pensei que tinha enterrado com Carolina. O nome dela pairou no ar por um momento, e Eric respirou fundo antes de continuar. Eu a amei profundamente, e pensava que nunca mais conseguiria sentir algo assim. Mas o que sinto por você é diferente, mas igualmente forte. Você não é uma substituição dela, você é... Eu sou você, Valentina completou suavemente. Outra chance que a vida está te dando, assim como você é a minha. Eles saíram do banheiro em silêncio contemplativo, cada um carregando um pedaço da verdade que haviam finalmente vocalizado. Na sala, Valentina pousou Gabriel no tapete de atividades, enquanto Eric se sentava no sofá, observando-a brincar com os dedinhos do filho. Sabe qual é o mais irônico de tudo isso? Valentina disse, não tirando os olhos de Gabriel. Eu aceitei esse contrato porque sempre quis ter uma família. Sempre sonhei com marido, casa, filhos, jantar todos juntos à mesa. E agora tenho tudo isso, mas não deveria estar sentindo o que estou sentindo, porque existe um pedaço de papel dizendo que devemos ser estranhos. Então vamos rasgar o papel, Eric sugeriu, levantando-se para pegar a pasta que Miguel havia deixado. Literalmente. Vamos criar um novo contrato, um novo acordo, uma nova dinâmica. Algo que funcione para nós três. Valentina finalmente olhou para ele,
vendo toda a vulnerabilidade e esperança em seus olhos. E se não der certo? E se percebermos que só funcionou porque tinha um fim marcado, uma data de validade que tornava tudo mais fácil de suportar? E se der certo? Eric rebateu, ajoelhando-se ao lado dela no tapete. E se descobrirmos que isso é exatamente o que deveríamos ter encontrado desde o começo? E se Gabriel for apenas o começo de algo muito maior? Gabriel escolheu aquele momento para emitir um chorinho, e ambos riram pelo alívio da tensão momentânea. Enquanto Valentina o pegava no colo para amamentar, Eric abriu a pasta e começou a folhear os documentos originais. Termos de confidencialidade, acordos de custódia, especificações de pagamento, cláusulas de terminação. Tem um termo aqui, ele disse apontando para uma seção quase no final, que permite renegociação total do acordo, caso ambas as partes estejam de acordo e o bem-estar da criança seja priorizado. Valentina sorriu, ajustando Gabriel em seu peito. Então vamos renegociar, mas desta vez sem advogados, sem intermediários, sem nada além do que nossos corações estão dizendo. E ali, na sala iluminada pela luz suave do final da tarde, com Gabriel amamentando tranquilamente e o som da cidade lá fora criando uma trilha sonora urbana para suas revelações, Eric e Valentina finalmente admitiram para si mesmos e um para o outro que aquilo que havia começado como uma transação fria havia se transformado em algo que merecia ser protegido e nurtured, não por obrigação, mas por escolha, não por contrato, mas por amor. Segmento 10. Clímax. Confronto com a família e decisão. 300 palavras. O confronto com a família de Eric veio sem aviso numa manhã de sábado, quando Gabriel tinha exatos 2 meses de vida e a nova rotina que haviam estabelecido parecia finalmente encontrar seu próprio ritmo. Valentina estava dando café da manhã para Gabriel quando ouviu o interfone tocar insistentemente, seguido pela voz furiosa de Henrique, o primo de Eric, pela porta externa. Eric, abre esta porta ou eu vou fazer um escândalo no lobby que todos os seus vizinhos vão ouvir. A cabeça de Eric apareceu no corredor, vindo do escritório onde havia passado a madrugada tentando reformular os contratos. Espera aí com Gabriel, ele disse para Valentina. Mas quando foi abrir a porta, encontrou não apenas Henrique, mas a mãe dele, Margarete, e os outros 2 primos, Ricardo e Patrícia, todos com expressões que variavam entre fúria e preocupação. Onde está o bebê? Margarete foi a primeira a falar, empurrando Eric e adentrando na sala principal. E onde está esta mulher que deveria ter desaparecido da sua vida há semanas? Eu sou Valentina, não esta mulher. Ela respondeu, aparecendo da cozinha com Gabriel no colo e uma expressão mais firme do que Eric jamais havia visto antes. E tenho tanto direito de estar aqui quanto qualquer um de vocês. O silêncio que se seguiu foi tenso, até que Henrique explodiu. Você está louco, Eric. Este bebê deveria estar sob cuidados profissionais, longe de qualquer confusão emocional. E você está aqui bancando o família feliz com uma mulher que você pagou para carregar uma criança. Gabriel tem paz, Eric disse com uma calma que surpreendeu até ele mesmo. E nós estamos criando ele junto, longe de famílias que veem crianças como investimentos e relacionamentos como transações comerciais. Paz, ela não é nada para esta criança além de uma barriga alugada, Ricardo berrou. E foi quando Valentina sentiu Eric tensionar ao seu lado, sua presença protetora quase palpável. Saiam da minha casa, Eric disse baixinho, mas com uma autoridade que fez todos pararem para ouvi-lo. Agora, você está cometendo um erro que vai custar não apenas sua reputação familiar, mas também sua posição na empresa. Margarete tentou uma última cartada. Pense bem, Eric. O que vai dizer o conselho quando souber que você está vivendo em concubinato com uma funcionária contratada? Foi quando Gabriel, como se sentisse a tensão no ar, começou a chorar. Valentina tentou acalmá-lo, mas Patrícia aproveitou a distração para se aproximar e tentar pegar o bebê. Pelo menos deixa a gente conhecer nosso sobrinho, ela disse, estendendo os braços. Não, Valentina respondeu instintivamente, protegendo Gabriel contra seu peito de uma forma que foi mais instinto maternal do que decisão consciente.
Não até que vocês aceitem que eu não sou uma função temporária na vida dele ou de Eric. A tensão escalou quando Henrique tentou aproveitar as mãos cheias de Valentina para pegar os documentos que estavam sobre a mesa. Vamos ver o que esse contrato diz exatamente sobre visitação familiar, ele murmurou. Mas Eric foi mais rápido, arrastando os papéis para longe. Não há nada nesses papéis que dê a vocês qualquer direito sobre Gabriel, além do que eu permitir, Eric disse, colocando-se deliberadamente entre sua família e Valentina com o bebê. E neste momento não estou permitindo nada. Eric. Margareth tentou mais uma vez, sua voz adotando um tom mais suave. Querido, eu entendo que você se apegou a esta situação, mas pense no melhor para a criança. Um ambiente estável, sem confusões legais, sem... Por favor, Eric a cortou, passando o braço pelas costas de Valentina, num gesto que era tanto proteção quanto declaração. Por favor, apenas saiam. Foi Henrique quem fez a última tentativa. Ricardo, pega o bebê. A gente vai para o carro e resolve isso direito, com advogados e... Ele não conseguiu terminar a frase porque Eric o agarrou pelo braço com uma força que não sabia que possuía. Se qualquer um de vocês tentar tirar meu filho daqui, eu os detenho fisicamente e aciono a segurança deste prédio imediatamente. O tom de sua voz era perigoso, e pela primeira vez a família pareceu entender que haviam ultrapassado uma linha. Gradualmente, eles começaram a recuar em direção à porta, mas não sem ameaças finais. Isso não acabou, Eric, Margareth disse. O conselho vai ouvir sobre isso, e você vai ter que tomar uma decisão. Sua família de verdade ou esta fantasia que construiu. Quando finalmente saíram, o apartamento pareceu encolher no silêncio que deixaram para trás. Gabriel havia parado de chorar, mas permanecia inquieto nos braços de Valentina, e Eric fechou a porta, trancando todos os ferrolhos antes de se encostar nela. Desculpa, ele disse depois de um longo momento. Eles não deviam ter vindo aqui. Não podemos mais adiar isso, Valentina disse suavemente, sentando-se no sofá e acomodando Gabriel. Eles têm razão numa coisa. Esta situação legal precisa ser resolvida de forma definitiva. Eric sentou-se ao lado dela, passando a mão pelos cabelos numa expressão frustrada. Eu sei, mas significa escolher, e eu não quero escolher entre você e Gabriel, ou minha família, ou minha empresa. Você não está escolhendo contra eles, Valentina disse, colocando Gabriel no peito de Eric e tomando as mãos dele nas suas. Você está escolhendo por nós. Por Gabriel ter uma família completa, por mim poder ser a mãe que já sou em prática, por você poder ser o pai que já é sem precisar de palavras de distância. Eric olhou para Gabriel, que havia se aconchegado em seu peito com a familiaridade de quem havia encontrado seu lugar no mundo. Casa o que acontecer com meu nome na empresa ou com as heranças, nada disso importa mais que vocês dois. Então vamos parar de ter medo do que eles pensam, Valentina disse, surpreendendo até ela mesma com sua própria coragem. Vamos pegar esses contratos e reescrevê-los do jeito que queremos. Vamos ao cartório e fazemos o reconhecimento de paternidade e maternidade oficiais. Vamos registrar Gabriel com nossos 2 sobrenomes. Vamos dizer para toda a sua família execrável que isto não é apenas uma fantasia, mas a realidade que escolhemos construir. Eric a olhou com uma expressão entre admiração e surpresa. Em todos os meses que a conhecia, não a tinha visto tão determinada e feroz ao mesmo tempo. Você tem certeza? Porque significa entrar numa guerra familiar que pode durar anos. Eu tenho certeza, ela disse sem hesitar. Eu carreguei este bebê por 9 meses, Eric. Passei por mudanças hormonais, enjoos, dores, insônia, e a única coisa que me manteve firme foi a esperança de ter uma família. E agora que tenho você e Gabriel, sim, tenho certeza. Eric pegou o rosto dela entre as mãos, olhando nos seus olhos com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Eu te amo, disse pela primeira vez em voz alta. Eu amo você, e não quero imaginar mais nenhum dia sem você e Gabriel. Eu também amo você, ela respondeu, lágrimas formando nos seus olhos.
E agora vamos fazer desta casa um lar de verdade, com documentos oficiais e com nossa própria família, porque nada mais importa a não ser isso. Eles se beijaram pela primeira vez então, Gabriel dormindo entre eles, e quando se separaram, ambos sabiam que a decisão tinha sido tomada. Não haveria mais hesitação, não haveria mais contratos temporários. Haveria apenas eles três, construindo algo novo sobre as ruínas de um acordo que havia se transformado em amor, antes que qualquer um deles percebesse que era possível. 6 semanas depois do confronto com a família de Eric, ele estava de pé no cartório do centro de São Paulo, segurando Gabriel no colo, enquanto Valentina assinava o último documento que oficializaria sua família perante a lei. O bebê estava usando o macacão branco que ela havia comprado especialmente para a ocasião, com o bordado Gabriel Cavalcante Torres na parte da frente, e dormia placidamente enquanto seu mundo mudava ao redor dele. Pronto, o escrivão disse, carimbando o último papel com um sorriso discreto. Gabriel Cavalcante Torres agora tem registrada oficialmente a maternidade de senhorita Valentina Torres e a paternidade de senhor Eric Cavalcante. Parabéns pela nova família. Eric e Valentina trocaram um olhar que dizia tudo o que não precisava ser colocado em palavras. Nos últimos dias, haviam enfrentado ligações furiosas de advogados da família, reuniões tensas no escritório e até mesmo uma tentativa de intervenção do conselho da empresa. Mas haviam resistido a todas as pressões, unidos numa decisão que parecia mais sólida a cada dia que passava. Vai precisar de testemunhas para o casamento civil? O escrivão perguntou, folheando alguns documentos. Casamento? Valentina piscou surpresa, olhando para Eric, que estava com um sorriso inusitamente nervoso. Nem chegamos a conversar sobre isso ainda. Eric entregou Gabriel para ela e ajoelhou-se ali mesmo, no chão frio do cartório, tirando uma pequena caixa do bolso do blazer. Valentina Torres, ele começou, abrindo a caixa e revelando 2 anéis simples de ouro. Não tenho um discurso romântico preparado, não tenho pétalas de rosa ou músicos, mas tenho você e Gabriel, e a certeza de que não quero passar um dia da minha vida sem vocês. Você aceita oficializar este amor de uma vez por todas? Lágrimas escorreram pelo rosto dela, enquanto olhava para Eric, de joelhos no cartório, com as pessoas fazendo fila atrás deles e Gabriel começando a se mexer em seus braços. Não é o local mais romântico do mundo, ela disse entre lágrimas e risos, mas é o lugar onde nossa família acabou de se tornar real, então sim, aceito casar com você. A pequena multidão que havia se formado aplaudiu espontaneamente quando Eric a beijou, levantando-se para abraçá-la, e Gabriel de uma só vez, criando um momento que seria contado pelos funcionários do cartório nos anos seguintes como a proposta mais simples e tocante que já haviam presenciado. 1 hora depois, estavam saindo como uma família oficialmente reconhecida, com Gabriel agora carregando o sobrenome de ambos e uma certidão de casamento marcada para a semana seguinte. Miguel estava certo, Eric disse, observando Gabriel no bebê conforto no banco de trás. Ele disse que precisaríamos de uma van familiar até o final do ano. Parecia absurdo na época. E agora? Valentina perguntou, colocando a cabeça no ombro dele, enquanto o motorista manobrava pelo trânsito de fim de tarde. Agora a ideia de não ter espaço para todas as bugigangas que vamos comprar para Gabriel e irmãos futuros não me parece tão absurda assim, ele respondeu, beijando sua testa. Irmãos futuros? Bem, Eric sorriu travesso. Agora que não precisamos mais de contratos e procedimentos clínicos para fazer bebês. Valentina o silenciou com um beijo, rindo contra seus lábios. Vamos primeiro praticar em ser pais de um antes de planejar esquadrões inteiros, está bem? Quando chegaram em casa, encontraram uma surpresa esperando. Dr. Marcelo estava parado na porta, mas desta vez não com papéis para assinar. Ele segurava um embrulho cuidadosamente embrulhado, e sua expressão era mais leve do que haviam visto em meses. Eu vim trazer isso pessoalmente, ele disse, entregando o pacote para Eric. São todos os contratos originais, devidamente anulados e carimbados como cumpridos oficialmente. E tem algo mais. Dentro do pacote, além dos documentos,
havia uma garrafa de champanhe e um cartão. Eric abriu o cartão e leu em voz alta. Para Eric e Valentina, em 15 anos fazendo este trabalho, nunca vi uma situação terminar de forma tão bonita quanto a de vocês. Que o amor sempre seja mais forte que os contratos. Com carinho, Dr. Marcelo, Miguel e toda a equipe do escritório. Valentina abraçou o Dr. Marcelo inesperadamente, surpreendendo tanto ele quanto Eric. Obrigada por tudo, por nos ajudar a encontrar uns aos outros, mesmo que de uma forma pouco convencional. A vida tem formas interessantes de corrigir nossos planos, ele respondeu, ajustando os óculos. Vocês apenas foram corajosos o suficiente para reconhecer quando precisavam reescrevê-los. Naquela noite, depois de Gabriel adormecer em seu berço, agora permanentemente instalado no quarto principal, Eric e Valentina brindaram com a champanhe no terraço, observando São Paulo brilhar sob as estrelas escondidas pela poluição luminosa. Sabe o que é engraçado? Valentina disse, aconchegando-se contra ele. Eu aceitei aquele contrato porque queria ter uma família. E aquele anúncio falava em ter um bebê e ganhar dinheiro. Parecia assim um atalho para tudo que sempre quis. E funcionou, Eric completou beijando sua têmpora. Só que de uma forma completamente diferente do que qualquer um de nós imaginou. Não foi um atalho, ela corrigiu. Foi o caminho mais complicado possível para chegar onde estamos. Mas sabe o que mais? Vale cada segundo de confusão, cada lágrima, cada confronto familiar e cada documento assinado. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a simplicidade do momento presente. Amanhã vou ligar para minha mãe, Eric disse finalmente. Vai dar uma guerra? Provavelmente, mas Miguel já está preparando todos os documentos legais e Patrícia já me mandou uma mensagem dizendo que quer ser madrinha de Gabriel. Acho que algumas pontes ainda podem ser reconstruídas com o tempo. E se não puderem? Então construímos nossa própria família, do zero. Já começamos assim mesmo. Gabriel chorou então, seu chorinho de pedido de mamada das 3 da madrugada, e ambos sorriram antes de se levantarem juntos. Sua vez ou minha? Eric perguntou como haviam acostumado fazer. Nossa, Valentina corrigiu, e foi assim, os 3 juntos no meio da noite, que eles realmente entenderam que não havia mais divisões entre o que era dela, dele ou do contrato. Havia apenas eles, uma família criada contra todas as probabilidades, mas que tinha escolhido o amor sobre todas as complicações que o destino havia colocado em seu caminho. 6 meses depois de oficializarem sua união, Valentina estava sentada no banco da praça próxima de casa, com Gabriel agora com 8 meses, aprendendo a engatinhar na grama, enquanto Eric tentava capturar cada movimento com a câmera do celular. O sol de julho em São Paulo estava gentil, criando uma atmosfera dourada, que fazia até mesmo os prédios cinzentos da cidade parecerem acolhedores. Era difícil acreditar que menos de um ano atrás ela segurava um recorte de jornal com mãos trêmulas, tomando uma das decisões mais arriscadas de sua vida, sem imaginar que aquele caminho tortuoso a levaria para exatamente onde sempre sonhou estar. Quer saber o que mais me impressiona nessa história toda? Eric perguntou, sentando-se ao lado dela, enquanto Gabriel agarrava fios de grama e os levava à boca com determinação científica. É que em nenhum momento nos últimos meses você falou sobre o dinheiro, sobre a casa, sobre o que recebeu inicialmente. É como se tudo aquilo tivesse perdido completamente o significado. Valentina sorriu, pegando a mão dele e entrelaçando seus dedos nos dela. Sabe por quê? Porque quando você tem aquilo que realmente procura, o resto se torna detalhe. Eu achava que queria segurança financeira, uma casa própria, estabilidade material. Mas o que eu realmente queria era família. Alguém para dividir café da manhã nos fins de semana, comemorações de aniversário, noites mal dormidas com o bebê chorando e depois rir sobre isso no dia seguinte. Gabriel balbuciou sons alegres, estendendo os braços para ela, e Valentina o pegou no colo, beijando sua testa suja de grama. Ele já tem personalidade, não tem? Ela observou, vendo Gabriel puxar o cabelo de Eric para chamar sua atenção.
determinado, curioso, um pouco teimoso. Puxou aos pais. Eric riu, fazendo caretas para o filho que gargalhava em resposta. Olha, Valentina, preciso confessar uma coisa. Quando comecei tudo isso, eu estava tentando preencher um vazio usando a lógica. Pensei que se pudesse controlar todas as variáveis, se tudo fosse pré-estabelecido e documentado, eu não correria o risco de perder de novo. Mas sabe o que aprendi? Ela olhou para ele vendo a sinceridade profunda em seus olhos. O quê? Que você só pode perder aquilo que realmente ama, e que viver com medo de perder é como viver sem realmente ter. Quando me permiti te amar, quando passei a ver você não como alguém cumprindo um contrato, mas como a mulher que estava carregando meu filho e trazendo vida de volta para meu mundo, foi quando entendi que alguns riscos valem cada segundo de possível dor. O sol começou a se pôr enquanto eles permaneciam ali, Gabriel começando a mostrar sinais de sono em seus braços. A vida havia se tornado simples, de uma forma que nenhum dos dois havia imaginado possível. Jantares em família, brigas bobas sobre quem deveria colocar Gabriel para dormir, ambos querendo ser o escolhido, planos para o futuro que incluíam palavras como sempre e juntos. Tem algo que quero adicionar à nossa história, Valentina disse quando começaram a caminhar de volta para casa, Gabriel já dormindo em seus braços. Quando eu estava passando por aqueles tratamentos hormonais, sentindo que meu corpo não era mais meu, às vezes chorava, porque achava que estava vendendo a coisa mais preciosa que tinha. Mas no final, descobri que aquilo que eu achava que estava vendendo, minha capacidade de gerar vida, era exatamente o que me deu tudo o que sempre quis. Você, Gabriel, uma família de verdade. Eric parou momentamente, beijando primeiro a testa de Gabriel, depois os lábios de Valentina com uma ternura que havia se aprofundado com os meses de convivência. E eu que achava que estava comprando um herdeiro para cumprir obrigações familiares, acabei ganhando duas pessoas para amar pelo resto da minha vida. Eles caminharam em silêncio o resto do trajeto, cada um perdido em pensamentos sobre jornadas que levam a lugares inesperados, sobre contratos que se transformam em promessas, sobre como o amor, mesmo quando chega de forma não convencional, tem o poder de reescrever todas as regras que tentamos impor em nossas vidas. E assim, enquanto entravam em sua casa, uma casa que havia abrigado tantas mudanças e revelações, Valentina e Eric sabiam que sua história serviria como lembrança de que o destino tem seus próprios planos, geralmente muito melhores que os nossos. Se você chegou até aqui nesta jornada conosco, espero que tenha encontrado nas reviravoltas desta história um pouco daquela esperança que todos procuramos. Deixe seu like se esta narrativa tocou seu coração, comente sua cidade e compartilhe com alguém que precisa acreditar que as melhores histórias de amor nascem nos momentos mais improváveis. E não esqueça, inscreva-se no canal para mais histórias que vão emocionar e inspirar você. Que Deus abençoe todos vocês que estão ouvindo essas palavras em busca de um pouco mais de esperança e amor em suas vidas. Até a próxima história. E lembrem-se sempre de que os melhores capítulos de nossas vidas geralmente começam quando menos esperamos.